Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, querido. Abra sua Bíblia comigo. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. E eu quero ler a partir do versículo 18, na palavra do Senhor. Diz assim: Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disso se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma do que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém? Em outra versão aqui, o versículo 22, não sei se na sua Bíblia vai dizer, versículo 21, né? Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei, né? Vou trazer à minha mente aquilo que me dá esperança. Vou trazer ao meu coração aquilo que me move em esperança. Vou trazer nos meus sentimentos aquilo que me leva a uma esperança sadia e verdadeira, mesmo em tempo de conturbação, mesmo em tempo de luta, mesmo em tempo de prova, de circunstâncias difíceis. Vou trazer à minha memória, vou trazer ao meu coração aquilo que traz uma segurança de esperança no futuro. E nada do que está acontecendo no presente vai abalar a minha fé, vai abalar a minha vida na presença de Deus, mas eu vou trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Eu quero que você pense aí agora e traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Jesus. O capítulo que nós lemos aqui 3 de Jeremias, Lamentações de Jeremias, está dentro de um contexto de muita dor, está dentro de um contexto de muita desesperança, de uma mistura de dor com esperança, uma mistura de dificuldade, de intempérie, de dor com esperança, porque afinal de contas é isso que Jeremias está sentindo, é isso que Jeremias está vivendo. Ao ver tudo que Israel estava passando por conta do cativeiro, os caldeus vieram, os babilônicos vieram, destruíram Jerusalém, saquearam os judeus e levaram cativo para a Babilônia. Jeremias está dentro desse cenário, desse conflito, percebendo o que está acontecendo. Deus havia comunicado ao espírito de Jeremias, ao coração dele, esses acontecimentos. Jeremias era profeta e Deus revelara a ele tudo que estava acontecendo no mundo espiritual. Deus sempre avisa os seus profetas, irmãos, o que vai acontecer antes de acontecer. Amém? Deus constituiu a igreja um reino sacerdotal. Eu e você somos reis e sacerdotes espirituais. Pedro disse isso. Por isso que muitas vezes você tem sonhos que não são sonhos de barriga cheia, são sonhos espirituais. E é o Senhor comunicando com você, falando com você daquilo que vai acontecer lá na frente, para você se precaver, se preparar, para você se organizar, mostrando para você, te antecipando. Amém? Às vezes nós não entendemos o sonho, buscamos o pastor, buscamos a pastora, buscamos um irmão, uma irmã que tem interpretação de sonhos, que compreende as coisas espirituais com mais perspicácia, com mais entendimento espiritual. E aí Deus fala conosco, e nós entendemos o caminho que nós vamos ter que seguir, para que o inimigo não venha nos fazer presa, para que o inimigo não venha nos dar uma rasteira. Está aqui Jeremias, o livro chamado de Lamentações de Jeremias, conhecido como o profeta chorão na Bíblia, que estava lamentando ao ver a penúria, ao ver o cativeiro, ao ver tudo que Israel estava passando naquele momento. Isaías estava lamentando. Irmão, é duro se lamentar quando não se vigia antes. É duro, irmão, reclamar pelo leite que derramou, não é duro? Você põe o leite para ferver, você põe o chá para ferver, e você esquece por um momento, derrama, aí você se lamenta. Não adianta mais, meu irmão, já derramou.
Não adianta mais. E Jeremias estava assim se lamentando, sim, porque o leite tinha derramado, o caldo tinha entornado, Israel tinha sido levado. Mas Deus já tinha mostrado o que ia acontecer, antes de acontecer, e avisou o seu povo. Mas sabe o que acontece, irmão? Deus fala recorrentemente, Deus avisa recorrentemente, mostra recorrentemente. Mas muitas vezes o povo de Deus não vigia, não presta atenção, não faz uma leitura espiritual, não compreende o que Deus está falando, não compreende, se faz de rogado. Lembra quando eu falo aqui, irmão, cada culto Deus lança uma palavra e é uma sequência do que o Espírito Santo está falando. O que ele falou quinta, ou ele falou domingo, falou quinta retrasada, domingo retrasado, há uma orientação de Deus. É como se fosse remédio espiritual, como se Deus fosse ministrando em nossos espíritos doses espirituais. Porque a verdade é que o homem é doente, irmão, o ser humano é doente, o pecado nos adoeceu. Por isso que nós precisamos desse remédio. Por que você acha que você está aqui no culto? Para se alimentar, irmão, para vacinar a sua alma, o seu espírito com a palavra do Senhor, para ser nutrido, fortalecido no Senhor, para que a tua imunidade espiritual esteja em alta, e você seja fortalecido no Senhor. Então Jeremias está lamentando o ocorrido, chorando pelo ocorrido, mas vai saltar dentro desse ocorrido de dor, dessa mistura, vou dizer de novo, de dor e misericórdia, de dor e esperança, que de dentro dessa dor vai brotar uma esperança. Jeremias vai se lembrar de algo extraordinário. Ele vai se lembrar que Deus é misericordioso, que o Pai é misericordioso, que mesmo que tudo isso aconteceu por falta de vigilância, por falta de não prestar atenção nos avisos espirituais, por falta de não prestar atenção nos sonhos, na palavra que o Espírito disse. Irmão, eu estava orando hoje, o Espírito Santo falou comigo nessa palavra aqui, falou na minha mente claramente assim, trazer à memória aquilo que dá esperança, desse jeito que eu estou falando para você, falou na minha mente claramente. Eu ouvi a voz do Senhor dizendo, trazer à memória aquilo que dá esperança. E eu sei que em algum nível Deus já está falando com você nessa noite, e é isso que o Senhor quer fazer conosco, porque dentro do contexto muitas vezes de dor, dentro do momento de prova, de deserto, de luta, nós temos que lembrar de uma coisa: das misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Hoje elas se renovaram sobre a minha e a sua vida, hoje elas se renovaram sobre a nossa casa. Aleluia. Irmão, a palavra misericórdia, ela é uma palavra oriunda do latim. Nós dividimos elas em duas partes. Miseri, que significa miserável, pobre, aflito ou necessitado, e cordis, misericórdias, cordes, que significa coração. Então nós temos aí coração que sente a miséria, que tem compaixão pela miséria do outro, sentir a dor do outro, agir com compaixão para aliviar essa dor que o outro está passando. Quem tem esse coração? Quem tem esse coração? Jesus tem esse coração. Jesus tem esse coração para com a sua igreja. Jesus tem esse coração para com a humanidade. Jesus tem esse coração para com o homem caído na terra. Aleluia. Quando aquele homem foi assaltado pelos ladrões, e aí nós conhecemos aquela palavra de Lucas 10, quando Jesus se coloca como samaritano, lembra? Lembra do texto? Que aquele viajante foi atacado pelos salteadores, pelos ladrões. E Jesus vai ilustrar de forma muito clara, irmão, um cenário espiritual. Um cenário espiritual por trás de um cenário natural que tinha ocorrido. O homem estava no seu trajeto normal, de repente os ladrões vão ali e o roubam, o espancam e o deixam quase morto ali naquele caminho. Jesus sendo interrogado, abra sua Bíblia comigo aí, Lucas capítulo 10. Vamos ler o texto. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se, um doutor da lei se levantou para pôr Jesus à prova
e lhe perguntou: mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Irmão, Jesus já respondeu uma pergunta com outra pergunta. Versículo 27. Respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Irmão, preste atenção, a pergunta do homem foi a seguinte, do doutor da lei. Doutor da lei, preste atenção. Quem perguntou para Jesus foi um doutor, um especialista na lei. Ele perguntou para Jesus claramente, no versículo 25: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Será que eu faço alguma coisa para herdar a vida eterna? Eu consigo pagar? Eu consigo comprar? Eu consigo fazer alguma obra para ganhar a vida eterna? Essa é a pergunta do doutor da lei. Vamos seguir o versículo 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus respondeu e disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes retiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o ouviu, teve piedade dele, teve misericórdia dele, teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando neles vinho e óleo, azeite. Depois colocou sobre o seu próprio animal, a sua cavalgadura, levou para uma hospedaria, para uma estalagem, cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele doutor da lei disse: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Deixa eu falar aqui para você, irmão. O homem foi assaltado, apanhou, ficou quase morto à beira do caminho. Passou o sacerdote, o pastor, passou. E o que ele fez? Passou de largo e foi embora. Afinal de contas, eu preciso ir ao templo adorar o Senhor. É mais importante do que talvez eu perder a minha pureza com esse homem. Ir ao templo e adorar o Senhor nas 4 paredes é mais importante do que servir ao meu próximo. Jesus continua. O sacerdote passa e vai embora cuidar dos seus ofícios espirituais. Daqui a pouco vem quem? Vem um adorador, irmão. O adorador. Vem um levita, e quando ele olha o homem caído, ele faz a mesma coisa que o sacerdote faz. Ele passa de largo e vai embora, porque afinal de contas ele precisa adorar a Deus em pureza. Ele não pode se misturar com gente caída ao beira do caminho. Ele não tem tempo para isso. Aí Jesus disse: no mesmo caminho vinha descendo um samaritano. E esse samaritano parou, se abaixou, desceu do seu cavalo, atendeu aquele homem, passou o vinho, passou o azeite, atou as feridas, colocou sobre o seu cavalo e levou para uma estalagem. E lá pagou para aquele homem que ele não conhecia, ser cuidado, tratado até melhorar, para ser liberado. Aí Jesus pergunta assim: qual destes que te parece que foi o próximo? Que foi o próximo. O que foi que o homem respondeu? O que foi que o doutor da lei respondeu? Foi o samaritano, irmão? Lê para mim aí no versículo 27 se foi o samaritano que ele respondeu. Foi o samaritano na sua Bíblia? Por que não foi o samaritano? Por que o doutor da lei não respondeu que foi o samaritano?
Aquele que teve misericórdia dele respondeu o doutor da lei. Jesus disse: vá e você faça da mesma forma. Porque o orgulho não deixava ele falar que foi o samaritano, porque judeu não aceitava samaritano, e Jesus coloca o samaritano na história só para provocar, irmão. Você percebe que Jesus pega e coloca os religiosos nos lugares deles. Esse sacerdote não prestava para nada, esse levita naquele contexto não prestava para nada, porque a obra de Deus era com aquele homem naquela hora. E ele não foi crente, ele não foi servo, ele não foi quem deveria ser, de acordo com o seu ofício, na hora que ele precisava ser. Ele estava preocupado em adorar a Deus. Mas o samaritano, contrário ao sacerdote, ao homem de Deus, mas o samaritano desprezível, contrário ao levita, o homem de Deus, foi o samaritano que se dobrou e ajudou. Quem é o samaritano da história? Quem é o samaritano da história? É o próprio Cristo, que vai agir com misericórdia diante das nossas vidas. Irmão, muitas vezes a religião não vai funcionar. A religião não vai funcionar. E nós estamos vendo hoje o nosso contexto, irmão. Muitos envolvidos com religião, muita coisa, não pode isso, não pode aquilo outro, não pode tanta coisa que não pode nem ajudar o próximo. E Jesus já vai quebrar esses paradigmas, irmão. Irmão, eu quero fazer um convite para você, irmão e irmã, leia a Bíblia sem filtros, leia a Bíblia com os olhos da Bíblia, não leia a Bíblia com os seus olhos e com o seu próprio julgamento, leia a Bíblia como a Bíblia é. Deus vai falar com você como nunca falou. Você vai começar a perceber coisas que você nunca percebeu. Aonde você viu muitas coisas que os homens colocaram, você vai ver que não tem. Jesus, no capítulo 23 de Mateus, ele vai contraditar os fariseus, que era uma classe religiosa. Aqui tem um doutor da lei, irmão, alguém que conhece a lei. Como alguém que conhece a lei? Conhecer a lei, mas não conhecer a essência da lei não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta eu pregar aqui em cima, ensinar aqui em cima, não conhecer a essência dessa lei, dessa palavra. Como que eu vou conhecer essa essência? Se eu vivê-la. Se eu vivê-la no dia a dia, se eu entender o que Jesus está falando comigo, quem é Jesus, o que Ele quer comigo, o que Ele quer na minha vida, o que Ele quer por minha vida. Se não, irmão, vai ser só capa, vai ser como aquele sacerdote que passou, viu o homem caído e foi embora. E Deus estava contando com o sacerdote, não estava? Não era o sacerdote que ajudava? Que atava as feridas? Não era o sacerdote que ajudava as pessoas, que orava pelas pessoas? Não era o levita, não eram as pessoas de Deus que deveriam ajudar e eles não ajudaram? Cadê a misericórdia? Cadê a misericórdia? Aí Jesus coloca o samaritano, o improvável, aquele que Israel não gostava, aquele que Israel odiava. Jesus coloca logo o samaritano. E o doutor da lei não tem a capacidade, por orgulho, de dizer: foi o samaritano que ajudou. Ele disse: Senhor, foi aquele que agiu com misericórdia. Quanto orgulho é esse? Nem para reconhecer que foi o samaritano. Não, foi aquele que agiu com misericórdia. Quem que foi ele? Jesus podia ter perguntado, né? Quem que foi que agiu com misericórdia? Você vai ter que falar que foi o samaritano. Aí Jesus disse: vai e faça do mesmo jeito. Você quer herdar o céu? Você está achando que você vai pagar alguma coisa? Você está achando que é por alguma obra humana, por algum feito humano, por recursos que você herda o céu? Seja um modelo do céu, um modelo de misericórdia. Haja com misericórdia, viva com misericórdia. Tem outro exemplo também. Lembra do filho pródigo? Está lá o filho dentro da sua casa com o pai e o seu outro irmão. Tinham tudo. Seu pai era rico, tinha fazenda, tinha gado, tinha ovelha, tinha tudo. De repente um filho decide ir embora. Ele decide ir embora, dá um estalo na mente dele, ele quer ir embora. Ele vai no pai e pede a parte dele. Não era típico dos judeus fazer isso. Um pai nunca dividia a herança antes. Sempre os filhos tomavam posse da herança após a morte do pai. Mas Jesus vai narrar um cenário diferente. O pai então entrega a parte que cabia àquele filho. O filho vai para uma terra distante.
A Bíblia diz, Jesus narra essa passagem, essa palavra, dizendo que esse filho vai e gasta tudo dissolutamente. Gasta com meretrizes, gasta com farra, gasta com tudo. Ele acaba com a fazenda, ele acaba com os recursos que ele tinha recebido do seu pai, a sua grande herança. E depois de tantos gastos e de tanta alegria, falsa alegria, ele vai sentir fome e ele procura um emprego. E o emprego que ele recebe é para cuidar de porcos. E pensa numa coisa difícil para o judeu, irmão. Claro, para os judeus o porco é um animal imundo, estava na lei de Deus. Mas ele não tinha outra saída a não ser aceitar esse emprego, porque eles estavam passando fome e estava longe da casa do seu pai. E aquele jovem vai trabalhar cuidando dos porcos. Olha o estado de ruína, de vergonha. Estar dentro da casa do pai com alegria, com fartura, com satisfação, e agora está vivendo longe da casa do pai, em miséria, em tristeza, em dor, em angústia e com fome. Fome na alma, fome no espírito e fome no corpo. A tal ponto que ele, cuidando dos porcos, ele olha e ele vê as lavagens, as bolotas que eram dadas aos porcos, e ele deseja comer as bolotas do porco. A que ponto chega um filho de Deus querer viver longe de Deus? A que ponto chega um filho do Pai Celestial querer viver longe do Pai? Quando ele está lá naquele momento, olhando os porcos comendo e desejando aquela comida por tanta fome, a Bíblia diz que ele cai em si. Irmão, caiu em si, ele caiu em si, caiu a ficha, lembra da ficha? Caiu em si. Quando ele cai em si, ele lembra do que ele está fazendo. Espera aí, na casa do meu pai tem muita fartura. Na casa do meu pai, vem na sua memória. Ele traz à memória o que o dá esperança. Na casa de meu pai eu tenho de tudo. E aí, irmão, sabe o que ele vai fazer? Ele faz um monólogo. Aquele monólogo, você já fez um monólogo? Eu também. É quando você conversa com você mesmo. Sabe quando você conversa com você mesmo? De vez em quando você conversa? A gente conversa, não conversa? A gente conversa com Deus e conversa com a gente. Salmo 42, Davi está falando com Deus e falando com ele. Ele fala: minha alma, por que estás abatida? Espera em Deus, minha alma, espera em Deus. Fala com ele e fala com Deus. Que coisa doida, irmão. Esse é um momento de crise. Um momento de crise é assim, você fala com você: vai dar tudo certo, calma, vai dar tudo certo. Senhor, eu creio, Senhor. E fica essa coisa. E nesse momento de crise, ele disse assim: e desejando encher o seu estômago com as bolotas dos porcos que comiam, e ninguém lhe dava nada, e tornando a si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Ele está falando com ele mesmo, diante da crise. Aí ele vai dizer assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Primeiro ele ensaia lá no chiqueiro, irmão. Ele ensaia. Como que eu vou falar com ele? Eu vou chegar e falar: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho. Adiantando um pouquinho, o verso 20. Ele foi, levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. De novo, irmão, íntima compaixão. Eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, mesmo diante dos erros que eu já cometi. Aquele homem sabia que se ele voltasse para a casa do seu pai, ele tinha de tudo, mas havia no seu coração: eu errei, eu pequei, eu cometi algo grave, talvez meu pai não vai aceitar, eu vou me humilhar diante dele. Qual foi a postura do pai, irmão? Qual foi a postura do pai? Foi uma postura julgadora, de apontar o dedo e dizer: some daqui, você gastou tudo que eu tinha, você gastou e foi embora. Não, meu irmão. A postura do pai está no texto.
E levantando-se foi para o seu pai. Quando estava longe, viu o seu pai, que se movia de íntima compaixão, e correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. A postura do pai, esperando o filho, era assim, ó. Não foi assim que ele morreu? O pai esperou ele assim. O pai o abraçou e o beijou, e o amou com íntima compaixão pela vida do seu filho. Irmão, tudo isso aqui, eu estou falando para você, essas misericórdias estão sobre a nossa vida. Amém? Elas estão sobre a nossa vida. Quantos erros nós cometemos, e às vezes nós pensamos assim: está tudo acabado, já foi, eu não tenho perdão, eu não vou conseguir me acertar, me ajustar. Como não? Nós estamos diante do Deus das misericórdias nessa noite, do Pai de toda consolação nessa noite. Amém? Quando os homens apontam o dedo para você te julgando, Ele abre os braços para você te amando. Aleluia. Israel, irmão, nesse contexto que eu li para você de Jeremias, estava vivendo uma mistura de dor e de esperança. Pelo menos é aquilo que Jeremias vai falar. Eu quero trazer à memória, Senhor, diante desse caos que nós estamos vivendo, eu quero trazer à minha memória aquilo que vai me dar esperança diante dessa crise. Israel estava diante dessa dor e dessa esperança. E aí nós temos que observar isso à luz daquilo que a Bíblia está dizendo para a nossa vida. E saber que essas misericórdias do Senhor, essa fidelidade está conosco. Mas tem uma coisa, irmão: as misericórdias estão, mas o juízo também está. O juízo também está, porque quando Israel peca, porque é um cenário de desavença, é um cenário de controvérsia, Israel bateu de frente com o Senhor. Por isso que eles foram para o cativeiro. Então aqui tem um cenário de sentença, um cenário de juízo. Foi avisado recorrentemente, mas eles não deram ouvido. E aí veio o que, irmão? Veio o juízo. Veio o juízo, veio a cobrança. Mas a misericórdia do Senhor estava lá, junto com aquele povo. Amém? Cometemos o erro, não ficamos alheios a colher aquilo que plantamos. Não ficamos alheios de colher aquilo que plantamos. Só que as misericórdias estão lá. Não está tudo acabado. Deus está falando, irmão, e muitas vezes ou nós não estamos escutando, ou nós muitas vezes estamos nos fazendo rogado. Não é para mim não, é para o meu irmão que Deus está falando isso. O que Deus está falando é para ele. O que Deus está falando é para ela. Deus está falando para todos nós nessa noite, que Ele é um Pai de misericórdia. Amém? Aleluia, Jesus. É tão forte isso que Jeremias vai usar uma palavra aí. Ele usa uma palavra absinto e fel, que simboliza amargura e angústia. Se você pegar lá no capítulo 3 e o versículo 19, ele fala assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto e do absinto e do fel. Essas duas palavras, absinto e fel, faz referência à amargura, à angústia que o povo estava vivendo. Mas mesmo assim, Jeremias colocando as misericórdias do Senhor em destaque. Mesmo diante do caos, lembrando que havia misericórdia e fidelidade divina, esperança para o coração de Israel, como havia para o coração de Jeremias. Irmão, o que é essas misericórdias aqui? É que não está tudo acabado ainda, que a última palavra é do Senhor, que não está tudo acabado ainda, que Deus está no controle. Mesmo que pareça um caos a situação, Deus está no controle. Se você confiar, você vai dar a volta por cima. Se você confiar, Deus vai mudar esse cenário. Seja o cenário causado por uma falha, por um erro, um pecado, ou seja o cenário causado por uma prova, uma luta, uma situação, irmão, o Deus das misericórdias não esqueceu. Irmão, tem um texto na Bíblia que eu quero ler para você, eu quero que você abra. E esse texto de novo eu quero que você abra comigo. Juízes capítulo 6, versículo 12 a 16. Juízes capítulo 6, versículo 12 ao 16. Acompanha na sua Bíblia aí comigo. Porque tem hora
Se a gente está fazendo, irmão, o que é certo. A gente está fazendo o que é certo. Pastor, estou fazendo tudo certinho. Está tudo certinho diante de Deus. Talvez você está fazendo o que é certo, até no local improvável que não é para fazer. Mas você está fazendo o que é certo. Vou mostrar para você que está fazendo o que é certo, que Deus até elogia. Só que as coisas não acontecem, irmão. Juízes capítulo 6, versículo 12. Acompanha comigo. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? O que Gideão está falando aqui? Trazendo à memória aquilo que dá esperança. Vamos lá, vamos continuar. Dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Aleluia. Aí se você continuar lendo o texto, irmão, antes e depois, Gideão está malhando o trigo no lagar. Gideão está malhando o trigo no lagar. O lagar não é local de malhar trigo, irmão. Lagar é um tanque, uma espécie de um tanque de você pisar as uvas, extrair o suco de uva, o sumo, o mosto. Não é lugar de malhar o trigo. Mas por conta da perseguição dos midianitas, Gideão estava escondido, fazendo o que era certo no lugar improvável, ou no lugar errado. Estava fazendo o que era certo no lugar errado, porém estava fazendo. Porque malhar o trigo no lagar não é um ambiente. O local mais improvável, quando Deus aparece para ele, o anjo do Senhor, aqui é uma manifestação teofânica, acreditamos que é o próprio Cristo no Antigo Testamento, como o anjo do Senhor, apareceu para ele e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí Gideão está escondido, malhando o trigo para cuidar da sua família, cuidar da sua casa, fazendo o que é certo, irmão, preocupado com a sua casa certinho, para que o inimigo não viesse saquear, não viesse matar. Aí Deus elogia ele, diz: o Senhor é contigo e você é um homem valoroso. Aí sabe o que Gideão vai responder? Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Senhor, o Senhor não é comigo então? Eu não estou fazendo tudo certinho, não estou cuidando da minha casa? O Senhor não está vendo o inimigo perseguindo Israel? Os midianitas, quase que eles entraram na minha casa, eu estou escondido, fazendo de tudo para guardar a minha família. E o Senhor é comigo, porque tudo isso nos sobreveio. Irmão, não dá um choque na realidade? Se Deus é comigo, por que eu estou passando por isso? Se Deus é comigo, por que eu estou passando por essa prova? Se Deus é comigo, por que o inimigo está ao derredor tentando me tragar? Se Deus é comigo, por que eu estou malhando o trigo no lagar? Por que eu tenho que ficar escondido, fazendo as coisas escondidas, para o inimigo não me encontrar? Parece que não faz sentido, não é, irmão? Aí Gideão vai dizer assim, dentro do mesmo texto: e o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Aí Gideão vai trazer à memória tudo o que Deus tinha feito para Israel, desde tirar o povo do Egito, as pragas que caíram no Egito, a caminhada pelo deserto, tudo que Deus proveu para Israel no deserto, os livramentos, a fome que foi saciada, a sede que foi saciada, tudo que Deus fez cumpriu as suas promessas. Gideão vai trazer a sua memória e vai falar para o Senhor. E aí Deus vai dizer para ele: então o Senhor olhou para ele e disse: o Senhor olhou para ele e disse:
Deixa eu falar isso para você nessa noite. O Senhor está olhando para você nessa noite. Está olhando para mim nessa noite. Então o Senhor olhou para ele e para ela. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, aleluias, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aleluia. Vai nessa tua força. Quando nós lembramos daquilo que o Senhor fez, irmão, das misericórdias que não tem fim, quando nós lembramos dos feitos do Senhor, e nós não murmuramos, porque você não vai encontrar Gideão murmurando. Você vai encontrar Gideão falando assim: eu sou o menor da casa do meu pai. Quem sou eu? Quem sou eu? E quando você e eu temos essa atitude diante de Deus, irmão, como que Jesus ama essa atitude? Como que Jesus ama essa atitude quando você diga: eu não dou conta, eu não posso, eu não faço, eu não tenho, só o Senhor tem, só o Senhor pode, só o Senhor faz. Como Deus ama essa atitude quando eu digo: não, Senhor, eu sou o mais pequenininho. E não é se fazendo de piedoso, irmão, de piegas, não é isso não. É quando você reconhece as suas limitações, quando você diz: realmente, Senhor, eu não posso. Olha as circunstâncias ao redor, olha o inimigo ao redor. Como eu vou livrar Israel? Como eu vou livrar a minha casa dos inimigos? Aí Deus disse assim: eu sou com você. Eu sou contigo e basta, eu sou contigo. Irmão, essa empreitada começou, se não me engano, com 32 mil homens. Depois, se não me engano, foi para 25 ou se foi para 10, eu não me lembro agora os números. Depois você pode conferir no texto. Eu sei que terminou com 300. Terminou com 300 à beira do rio. Porque dos 10 mil, se não me engano, 12 mil, 15 mil, não me lembro, depois você procura na Bíblia, foram para o teste final. Aquele que lamber a água como um cão, esse separa Gideão. Os 300 sobraram daqueles que fizeram conforme a ordem de Deus. E com 300 homens que levantaram tochas e que quebraram cântaro e gritaram, Gideão venceu os midianitas naquele dia. Irmão, a tocha é o fogo, é o Espírito de Deus. O fogo representa a presença do Espírito de Deus em nossa vida. Esse cântaro, esse vaso dependente de Deus, eu e você, esse grito de louvor e de adoração que confia no Senhor. Os inimigos bateram em retirada. Praticamente Gideão não precisou lutar. O inimigo fugiu diante dele, irmão. Aleluia. Eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pastor, contextualize isso para mim, mostra para mim hoje. Irmão, quantas coisas Deus já fez por você? Lembra quando Ele te curou? Talvez você está passando uma crise hoje. Lembra quando Ele abriu aquela porta para você? Lembra quando Ele fez aquele milagre lá? Lembra quando Ele usou aquela pessoa e te abençoou? Lembra quando Deus agiu de forma extraordinária, quando você pensou que estava tudo acabado e Deus abriu uma porta? Lembra, traga na memória. É o mesmo Deus que está falando com você nessa noite. Ele continua no controle mesmo diante dessa circunstância. As misericórdias do Senhor, irmão, elas não vão permitir que eu e você venhamos chegar à ruína. Elas não vão permitir. Eu quero ler o último texto para você nessa noite, se você puder abrir também. Jó capítulo 14, versículos 7 e 9. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Jesus. E aqui retrata o sofrimento e a esperança em meio à angústia, aquilo que Jó estava passando. Porque a esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará. Não se cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer no seu tronco, no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a palma. Aleluia. Olha para o Jó, irmão. O Jó passou por uma crise. O Jó passou por uma luta. O Jó perdeu filhos, perdeu casa, perdeu gado, perdeu riqueza, perdeu saúde, perdeu tudo. Jó estava na ruína, irmão. Era o que Jó estava vivendo. Mas só que Jó vai dizer assim: porque a esperança para a árvore
que se for cortada, ele era como essa árvore que foi cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus ramos, se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, digo ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Irmão, você percebeu que a chuva pegou, a gente estava aqui dentro, você percebeu quando está muito quente, quando a chuva começa a se formar e vem aquele vento, e você sente o cheiro da água? A água não tem cheiro, né, irmão? O pastor está falando coisa tão boba, a água não tem cheiro. Mas não dá a impressão que é o cheiro da água, quando a chuva se levanta num tempo seco, forma o tempo, e vem aquela brisa, aí você sente assim, vai chover, está vindo água aí, você sente aquele vento, parece que você sente o cheiro da água. A água é inodoro, né? Mas parece que o vento faz a gente sentir o cheiro da água, não é? É o que João está falando, mas as águas aqui são as águas do Espírito. As águas do Espírito Santo vai fazer brotar na minha e na sua vida. As águas do Espírito de Deus vai fazer renovar tudo aquilo que você acha que já morreu, que já acabou, que não tem mais jeito. Deus vai derramar essas águas nessa noite sobre a sua casa, essas águas sobre a sua vida espiritual e te renovar. Ao cheiro dessas águas haverá vitalidade do céu, brotará e dará ramos em abundância. Em nome de Jesus, eu não sei, irmão, qual é a tua circunstância nessa noite, mas eu sei que o Espírito Santo falou para mim hoje, orando, ele disse: traga à memória aquilo que dá esperança. E você tem um compromisso de trazer à memória aquilo que te dá esperança. As misericórdias do Senhor estão aqui, amém? Elas estão